Eu ia trabalhar e não sabia por quê. Eu tinha uma família e não sabia por quê. E justamente aos 43 anos foi que eu fui descobrir por que que a minha vida não tinha sentido, por que eu vivia perdido, sem direção. Eu vou te trazer também algumas coisas que eu precisei largar na minha vida para que hoje ela fizesse sentido. E eu quero começar primeiro. Primeira coisa que você precisa fazer quando você vai fazer qualquer mudança na sua vida é justamente olhar para você. Olhe para você primeiro, porque às vezes você está olhando para a vida do outro. E quando você olha para a vida do outro, você deixa de olhar para si. E aí você precisa fazer uma pergunta: quem sou eu de verdade? Quem sou eu nesse mundo? Essa é uma pergunta que às vezes você não sabe responder. A maioria das pessoas não sabe. Mas você precisa chegar nela. E é por aqui que eu comecei a minha transformação de vida. Saber quem eu sou. Porque se você não sabe quem você é, você vive a vida de outras pessoas. Você vive aquilo que as pessoas querem que você viva. Você está no emprego que talvez não tenha identificação com você. E é por isso que muitas vezes vem o vazio. Quando você começar a descobrir quem você é de verdade, você realmente vai começar ali uma base. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Nesse processo de descoberta, você precisa entender que vai ter vazio, sim. Vai ter falta de direção. Sua vida vai ficar sem sentido. Mas aqui, quando você olha para dentro de você, já é diferente. Porque não é simplesmente viver no vazio. Você está vivendo agora porque você está vivendo uma descoberta. Porque depois da descoberta, aí sim, você vai começar a se identificar com quem você é de verdade. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser perfeita, que a sua vida vai ser mais fácil, não. Ela só vai ter mais direção. Você vai ter mais base para tudo que você for fazer na sua vida. E aí, descobrir quem você é, não é saindo, por exemplo, fazendo uma investigação de tudo. Eu fiz isso para a minha vida. E a minha vida realmente ficou muito, talvez, pior. Porque quanto mais você procura, mais você vai encontrar. E aí, eu quero te dizer exatamente o que eu fiz e que funcionou para mim. Está funcionando. Porque essa resposta, ela não é rápida, de imediata. Ela não é, porque é uma reconstrução. E uma reconstrução demora. Trabalhar a sua identidade, quem eu sou, é demorado. Tem gente que passa 10 anos, 5 anos. Mas eu quero te ajudar a começar hoje. Porque se você começar a fazer as coisas certas, você não vai ficar perdido por toda a vida. Você vai começar a ter ações que vai te colocar no rumo, no caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Na minha vida, eu precisei começar a tirar algumas coisas. É sobre isso. Tirar algumas coisas que está te fazendo mal, que está te prejudicando. E eu precisei tirar a primeira coisa, que foi a bebida da minha vida. Tá com 5 anos que eu não sei mais o que é colocar uma bebida na minha boca. E aí, quando você conseguir, que isso aqui não é fácil, tá? Porque bebida é algo é um processo também para você conseguir sair. Mas eu quero te trazer aqui o que eu fiz, que talvez não funcione para você.
talvez uma coisa só não funcione, talvez você precise de muitas coisas. Eu sempre falo que em tudo que você for fazer para a sua vida em termos de mudança, às vezes se tiver difícil, por exemplo, você olhar para uma situação, faça um empilhamento de algumas coisas. Eu sempre faço isso para a minha vida, porque como eu sempre vivi intensamente, quem vive intensamente normalmente é mais difícil de dar significado para as coisas, de chegar a uma conclusão, de chegar a uma evidência. Mas se você souber trabalhar a sua consciência primeiro, trabalhar a sua consciência, começar a olhar todos os dias quais são os comportamentos, pequenos comportamentos, às vezes os detalhes do dia a dia que você consiga olhar, para que você consiga, a partir dessa observação, começar: o que é que eu posso fazer de diferente hoje para que eu não precise repetir isso? E aí eu vou te trazer exatamente aqui o que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer perguntas. O que é que eu preciso fazer hoje de diferente? Quais são as ações que eu posso deixar para trás e outras que eu posso fazer para que eu consiga fazer essa transição? Porque eu sempre tive família, mas eu não vivia para a família. Eu sempre tive trabalho, mas eu não vivia para o meu trabalho. Tudo que eu fazia era sair de casa, trabalhava e depois ia beber. Eu comecei a beber no final de semana. Quando eu fui perceber, eu já estava bebendo quarta-feira. Então, eu era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí a primeira coisa que eu comecei a fazer, o que eu preciso fazer agora? Porque você não vai fazer uma mudança radical na sua vida, você precisa ter um passo, um único passo. Alguma coisa simples e possível que você precisa fazer hoje. E foi o que eu comecei a fazer. Eu saí da quarta. Você não vai conseguir sair todos os dias. Você tem que eliminar a quarta. Porque é difícil você eliminar o sábado e domingo. Por quê? Porque é o dia de folga. É o dia que você está mais cansado. E você tem algumas narrativas que sustentam isso, né? Eu dizia muito para mim: eu preciso descansar, eu preciso desopilar, eu preciso fazer isso porque eu trabalhei demais. Isso é perigoso. Você precisa dizer que não precisa disso. Eu não preciso disso da minha vida. Eu preciso sair de casa, sim. Às vezes eu preciso ter um lazer. Eu não estou dizendo que você talvez não precise sair com bons amigos e tomar um vinho, tomar uma cerveja. Eu não, sinceramente, na minha situação, eu não queria isso para minha vida. Porque a bebida na minha vida era descontrolada. E aí eu precisaria ter novos comportamentos e deixar, realmente eu precisaria cortar pela raiz. E se eu puder te dizer alguma coisa, faça isso, mas não radical. Você precisa ser pequeno, você precisa tomar uma decisão pequena e possível. É isso que eu quero que você faça hoje. E aí eu tirei a quarta-feira. E aí eu comecei a trazer algumas coisas. Como é que eu saio disso, dessa quarta? O que é que eu preciso ter ali para que eu não precise ir beber? Porque a bebida, primeiro ela começa com um gole. É algum colega chamando, algum amigo, alguém. Vamos ali sair, vamos fazer isso. Mas às vezes você procura porque você tem alguma coisa no vazio dentro de si. Olha o vazio chegando aqui. Chegando dentro de si que você, às vezes, é tão desconfortável que você, por exemplo, sai para beber. Desopilar, como eu dizia. E aí, às vezes, você não precisa desopilar. Às vezes, você tá fugindo de você mesmo. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a tirar a quarta, depois eu tirei a quinta, depois eu tirei a sexta. Eu confesso para você que a sexta e o sábado foi difícil. O domingo foi mais fácil do que a sexta e o sábado. Porque eu trazia situações e dizia para mim mesmo: se eu continuar desse jeito, como é que vai estar a minha vida daqui a algum tempo? E hoje, graças a Deus, eu tenho um filho.
E ele também me ajudou. Porque antes você precisa começar com você. Lembra que você precisa olhar quem eu sou? Primeiro você começa com você mesmo. Depois você parte para outras coisas. E aí eu não posso mais mais perder o meu trabalho, que eu estava começando a perder meu trabalho por causa da bebida. E aí se eu perdesse meu emprego, eu ia fazer o que da vida? E aí eu comecei a observar isso. Não é isso que eu quero para minha vida. E o meu filho tinha 12 anos. E eu comecei a também fazer perguntas. É isso que eu quero para o meu filho? É esse exemplo que eu quero dar para ele? E aí eu comecei a tomar algumas decisões. Não é isso que eu quero, não é esse exemplo que eu quero. E eu preciso parar. E você não para de uma hora para outra. É trazendo essas verdades, essas evidências que você vai desconstruindo. Aquelas narrativas que você diz que precisa, né? Eu preciso descansar. Não, você não precisa, talvez, descansar dessa forma. Você pode descansar de outra forma. Você pode vir para casa e ter um tempo com a sua família. E uma das maiores viradas que eu tive foi essa. De trocar a mesa do bar pela mesa do lar. Eu precisei valorizar mais a minha família do que valorizar a bebida. Eu precisei diminuir mais a bebida. Eu precisei aumentar mais a minha família. E é isso que você precisa fazer. Eu precisei ir saindo de algumas amizades, de algumas pessoas que me levavam para isso. E é uma das coisas que eu trouxe também. Eu precisei mudar a minha rota. Eu precisei deixar de frequentar alguns lugares. E depois que eu comecei realmente a tirar a quarta, a quinta, a sexta, ainda não tinha nada resolvido. Mas eu comecei a observar que eu podia sair da sexta. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando eu saí do sábado, porque o sábado foi o mais difícil de sair. Foi quando eu ia trabalhar, eu trabalhava de Uber nessa época, eu saí. E aí, todos os dias eu trabalhava e no final da tarde eu estava cansado. E eu trabalhava muito perto de bares. E aí eu olhava para aquelas pessoas bebendo e eu dizia, eu mereço isso. E aí você precisa desconstruir isso. Depois você precisa dizer, eu não mereço isso. Eu não preciso disso. E eu pegava aquele dinheiro do sábado e eu gastava todo no domingo. Todo na noite do sábado. E aí depois, o domingo às vezes que eu precisava trabalhar, porque eu não tinha mais dinheiro e segunda tinha uma conta para pagar, eu não conseguia. E aí eu trouxe isso também para mim. Porque se eu tiver uma conta segunda-feira, eu preciso trabalhar domingo às vezes, ou trabalhar no sábado e guardar o dinheiro. E aí eu precisei desconstruir tudo isso, tirar pessoas da minha vida. Você precisa ter coragem de fazer tudo isso. E depois que eu comecei a fazer isso e eu consegui tirar a bebida da minha vida, porque às vezes não é só a bebida, tem muito mais coisas, às vezes, que faz você se distanciar de quem você é. A bebida é uma das, e foi uma das coisas que eu fiz. E aí você precisa realmente começar a olhar para si. Você precisa ver se você consegue enxergar alguma coisa. Porque a bebida, quando você sai dela, você tira um peso. E é justamente aqui que eu quero te chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. Todas as vezes que você sai de um peso, tira um peso das costas, tira um peso da sua vida, tira alguma coisa que está te prejudicando, você está chegando mais perto de quem você é. Não é investigando a sua vida, quem eu sou. Não, faz parte. Faz parte você depois começar a observar como foi que a sua identidade foi construída, ou talvez porque você tem uma identidade, todo mundo tem uma identidade, aquilo que você se identifica e se autodenomina, né? Eu sou isso, eu sou isso. Mas eu quero fazer uma correção para você aqui. Talvez você não precise dizer eu sou isso que me faz mal, não, eu estou sendo. E foi isso também que eu comecei a fazer. E aí depois que eu comecei a sair da bebida, depois que eu comecei a sair dos jogos, que foi outra coisa também, foram coisas realmente muito complexas.
que eu saí. Eu não vou dizer para você que é simples, porque não é. Eu sei que não é. Mas talvez o que você precisa fazer seja algo mais simples. Mas você precisa começar a olhar para tudo que te faz mal. Talvez você precise até procurar ajuda. Eu achava que era loucura da minha vida, eu me sentia um doente, eu procurar ajuda. Não, não é doença, não é loucura. Você precisa fazer isso mesmo. Procurar ajuda de um especialista. Não é nada demais. Eu sei que para algumas pessoas pode ser difícil, mas é preciso, às vezes. E aí, toda vez que você tira alguma coisa, algum peso de você, alguma coisa que te faz mal, você vai começando a abrindo espaço. Você vai começar a abrir caminhos para você começar a observar quem é você de verdade. E quando você chegar nessa conclusão, você vai ver que você talvez não precise fazer comparações, se comparar com ninguém. Talvez você não precise de tanta bebida, de jogos, ou de fugir de você mesmo. Talvez você precise se olhar para você, se reencontrar com você mesmo. Vai ter dores? Vai. Você vai querer fugir de novo? Vai. Mas aí você precisa ter coragem de olhar para você e dizer: poxa, esse sou eu mesmo. Esse sou eu de verdade, com todas as minhas sombras, todas as minhas falhas, tudo que eu construí até hoje, tudo que aconteceu comigo. Mas a partir de hoje, eu não quero mais nada daquilo que me faz mal para a minha vida. E aí você vai chegar perto disso, de quem você é realmente de verdade. Porque hoje eu consigo olhar para aquilo que eu tinha medo. Eu tinha medo de mostrar a minha vida, a vida que me fazia mal. E eu mostrava capacidade para que eu escondesse aquilo. Só que eu não preciso esconder. Olha aí, olha a mudança que eu fiz na minha vida. Eu fugia para poder mostrar quem eu não era, quem eu era. Você não precisa fazer isso. Você pode sim mostrar a sua vulnerabilidade. Eu tinha medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Eu não quero entrar aqui em experiências, porque tudo que eu trouxe hoje aqui para você já é suficiente para que você dê um passo hoje na sua vida. E se você quer começar a dar um passo, você acha que talvez não precise resolver a sua vida de uma hora para outra, eu criei uma ferramenta que eu uso na minha vida hoje, usei para fazer algumas mudanças e dar um passo de cada vez. É um passo, é pequeno possível. É uma ferramenta chamada PPP. É um mapeamento que você vai fazer dos seus resultados, dos seus comportamentos, e a partir disso você vai começar a pequenos passos, a dar pequenos passos na sua vida, para que você possa sair e começar a se olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. Que é isso que eu estou fazendo para a minha vida hoje. Hoje eu estou fora. Eu não vou dizer que é fácil, porque às vezes pode ter as recaídas, mas tem uma coisa que eu faço na minha vida, eu quero que você faça também. Se apegue com Deus, porque nas horas mais difíceis, talvez não esteja ninguém com você, porque às vezes também você vai precisar se ausentar. Às vezes as pessoas próximas de você não vai entender nada, e você só vai ter Deus para poder desabafar, para você chorar quando você precisar. Não tenha medo de chorar. Eu chorei várias vezes dentro do carro do Uber, às vezes quando eu estava cansado, porque é nessas horas que vem a fraqueza, que talvez a bebida ela servia para mim, mas um dia eu disse, ela não precisa servir. Talvez eu precise ficar aqui comigo chorando, porque o choro ele faz parte e ele vai te fazer bem. Escrever às vezes vai fazer bem, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse conteúdo, esse vídeo de hoje tenha te ajudado, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.